Olá! Aquela situação chata de ter que acordar no meio da noite para ir ao banheiro? É frustrante, né? Pois bem, e se a causa disso não for nada do que se imagina? Hoje, a gente vai investigar uma ligação bem surpreendente, a da bexiga com a nossa respiração. Então, a pergunta é bem direta. Acordar de madrugada com vontade de usar o banheiro é algo frequente? Se a resposta for sim, saiba que a explicação para isso pode ser bem mais complexa e inesperada do que parece. Vamos lá, vamos tentar desvendar esse mistério dos despertares noturnos. A gente vai colocar lado a lado aquelas desculpas mais comuns e uma realidade que, olha, pouca gente conhece. É muito comum pensar, é a idade, ou então bebi muita água antes de dormir. No caso dos homens, a culpa quase sempre cai na próstata, né? Só que a realidade é que esse é um sintoma médico de verdade, que pode acontecer independentemente do tanto de líquido ingerido. E o mais surpreendente, tratar a próstata, em muitos casos, não resolve o problema. E para provar esse ponto, olha só que interessante esta citação da Sleep Medicine Reviews. Ela afirma que a noctúria, que é o nome técnico para essa necessidade de urinar à noite, é insensível às intervenções terapêuticas para HPB e após a prostatectomia. Ou seja, não adianta tratar a próstata, o problema continua. Então, se a culpa não é da próstata, de quem é? Pois é aqui que a gente revela o grande vilão escondido nessa história. Na maioria das vezes, a verdadeira causa é a apneia obstrutiva do sono. Sim, um problema na respiração que acontece enquanto dormimos. Tá, mas o que é essa tal de apneia obstrutiva do sono, ou AOS? Bom, é uma condição em que a via aérea superior, lá na garganta, simplesmente fecha, ela colapsa várias e várias vezes durante a noite. E isso, claro, bloqueia o fluxo de ar e causa umas pausas bem perigosas na respiração. Mas espera aí. A grande pergunta é: como é que um problema de respiração pode fazer alguém sentir vontade de urinar? Parece meio doido, né? Mas existe uma explicação fisiológica incrível por trás disso. Agora a gente vai mergulhar no corpo humano e entender a reação em cadeia hormonal que conecta tudo isso. É um passo a passo fascinante, que liga a respiração direto na bexiga. O processo todo acontece basicamente em 5 etapas. Primeiro, a via aérea fecha. Daí, o corpo faz um esforço enorme para conseguir respirar. Esse esforço todo muda completamente a pressão dentro do peito. E essa mudança de pressão acaba enganando o coração, que manda um sinal falso. E quem recebe esse sinal? Os rins, que começam a trabalhar dobrado, produzindo mais urina. Para a gente ter uma ideia melhor dessa mudança de pressão, imagina só. O esforço para respirar com a garganta fechada cria uma pressão negativa muito intensa no peito. É como tentar sugar o ar através de um canudinho que está totalmente amassado. O esforço é absurdo. E quando eu digo absurdo, não é exagero, não. A intensidade disso é impressionante. Durante um episódio de apneia, a pressão no esôfago pode chegar a menos 80 centímetros de água. O normal para respirar é de 1 a 2. A diferença é gigantesca. Essa pressão negativa extrema acaba esticando as paredes do coração. E esse estiramento engana o coração. Ele é levado a acreditar que o corpo está sobrecarregado de líquido, como se houvesse uma emergência de volume sanguíneo para resolver. Em resposta a esse alarme falso, o coração libera um hormônio chamado peptídeo natriurético atrial, ou PNA. É esse mensageiro químico que vai começar toda a confusão urinária. O PNA tem 2 funções principais. Primeiro, ele manda um recado para os rins para excretar mais sódio e água, o que aumenta a produção de urina. Segundo, e este é o ponto-chave, ele inibe a vasopressina. A vasopressina é o hormônio que normalmente funciona como uma torneira fechada durante a noite, reduzindo a produção de urina para a gente poder dormir sem interrupção. Ou seja, é um golpe duplo. E este fluxograma aqui resume visualmente a cascata toda. Começa com o colapso da via aérea, passando pelo esforço para respirar, a pressão negativa, o sinal falso para o coração, até a liberação do PNA, que suprime a vasopressina. E o resultado? A poliuria, que é a produção excessiva de urina que leva à noctúria. Ok, agora que a gente já entendeu o como, vamos ver o que procurar. Quais são os sinais de alerta e os fatores de risco que podem indicar uma possível apneia do sono? É bom ficar de olho em alguns sinais clássicos: ronco muito alto, sons de engasgo durante o sono, pausas na respiração que outra pessoa nota e um movimento estranho chamado respiração paradoxal. Além disso, sonolência excessiva durante o dia e dores de cabeça pela manhã são indicativos bem fortes. E existem também os fatores de risco físicos. A obesidade é o maior preditor em adultos.
Em crianças, o aumento das amígdalas e da adenoide é uma causa bem comum. A própria estrutura do rosto, como um queixo pequeno ou recuado, também pode contribuir, assim como ter um histórico familiar de apneia do sono. Certo, agora vamos focar nas soluções. Como ter noites mais tranquilas? O que fazer com toda essa informação? O plano de ação é bem claro e pode fazer toda a diferença. Primeiro, reconheça os sintomas. Não dá para ignorar a necessidade de urinar à noite. Segundo, converse com o profissional de saúde e mencione todos os sinais, tanto os urinários quanto os de apneia. Terceiro, busque uma avaliação com um especialista em sono. E quarto, trate a causa. Um tratamento eficaz para a apneia pode resolver o problema. Então, o ponto crucial é este. Para muitas pessoas, tratar a apneia do sono é a forma mais eficaz de controlar a vontade de urinar durante a noite. É atacar a raiz do problema e não apenas o sintoma. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Será que o corpo está tentando comunicar algo importante durante o sono e a bexiga é só a mensageira? Muito obrigado pela atenção. Não deixe de se inscrever para mais análises como esta, que conectam os pontos em tópicos complexos e ajudam a gente a entender melhor o próprio corpo. Até a próxima!